Você vai num tribunal, você já foi num tribunal, já teve a oportunidade de assentar-se no tribunal do júri, já assistiu a alguma peça e sentença? A primeira coisa que acontece é que o réu já senta ali e sobre ele reside uma afirmação, presunção de inocência. Nós vamos presumir desde o início do processo que esse homem é inocente. Como? Pela fé. Fé. O tribunal tem fé de que aquela pessoa é inocente. Então os trabalhos se acometerão, se acirrarão os trabalhos entre promotoria e os defensores públicos. O juiz estará ao centro observando, e se no meio daquilo tudo tiver alguma dúvida, em dúvida pro réu, tenho dúvida se esse sujeito realmente é um criminoso. Com todas as provas levantadas, com todo o embate de glade entre as duas partes, eu ainda estou em dúvida. E o juiz então vai afirmar que, em dúvida, soltaremos o réu. Pela fé, eles dão presunção de inocência a um sujeito. Pela fé, eles dão a presunção da dúvida. E nós, que somos o povo da fé, olhamos para os nossos filhos e falamos, é do Senhor. Mas sem as nossas obras, a nossa fé não está confirmada. Se eu creio, eu preciso materializar isto. Você crê que o seu filho é do Senhor? Crê, então batiza ele, já que você... Não, eu creio, mas eu não sei. Eu, quando batizo um adulto, batizei dois adultos aqui, pela graça de Deus, foi uma festa, pela fé. Estamos crendo que aquela pessoa é de Deus. 3 adultos aqui, irmãos amados. Por que você batizou fulano? Pela fé. Eu não posso ver o coração dele, uai. Graças a Deus, só Deus tem esse poder. Mas a mesma fé que eu uso para batizar uma criança, eu uso para batizar um adulto. Não, mas o adulto pode falar. É isso que é o problema. Talvez eu tenha mais paz para batizar uma criança que ainda não fez besteira nenhuma nessa vida, do que batizar um adulto que pode me enganar com as suas habilidades emocionais. A grande questão é que nós também não batizamos os adultos para que eles sejam salvos. Quando eu vejo um crente, eu falo, rapaz, você já tomou compromisso com Deus? Ah, pastor, estou fazendo. Rapaz, você é crente, nós temos que batizar você. Você já tem o Espírito Santo na sua vida. Como negaremos a água àquele que já tem o Espírito Santo? Pergunto, meu irmão. No povo de Deus tem criança? Na família de Deus tem menino, tem pequenininho, tem bebê de colo, ou é só marmanjo? Porque Abraão foi chamado a ter fé e circuncidou Isaque, crendo que aquele menino pertencia ao Senhor. E todos os hebreus são circuncidados na crença de que aquele menino pertence a um pacto com Deus. Porque a promessa não é só para mim, é para os meus filhos também. Quando o Espírito Santo foi derramado, domingo, Pentecostes, Jerusalém lotada, perguntaram para Pedro o que está acontecendo, e Pedro falou assim, há uma profecia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Profecia de Joel. E a promessa do Espírito é para nós e para os nossos filhos. Deus tem um pacto conosco, e neste pacto, neste acordo entra a nossa família. Deus fez um pacto com Noé, e os filhos de Noé foram salvos do dilúvio. Deus fez um pacto com Abraão, e as crianças estavam incluídas neste pacto. Lembre-se que no primeiro acordo, quando passaram nos umbrais da porta o sangue, para que o anjo da morte não tocasse a casa daqueles ungidos com sangue,
O que estava em jogo era a vida dos primogênitos, que não sabiam o que estava acontecendo. Porém, aqueles que os pais se comprometeram por ele. Você já pensou no Egito, meu irmão? Um pai, quando Moisés chegou assim, você tem que matar um cabrito e cortar, passar sangue no umbral da porta para salvar esse menininho de colo aí. E o pai falou assim: rapaz, eu não sei se o meu menino, quando crescer, vai ser judeu. Você está doido, rapaz? Não tem opção. É claro, irmãos, que eu preciso falar com essa efusividade toda, essa energia, essa garra, mas eu entendo às vezes a sua situação de nunca ter ouvido falar desta doutrina. Quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os apóstolos, e antes de subir para o céu, ele designou um sacramento, um sinal que identificaria os discípulos, e ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Como? Batizando-os e ensinando-os a guardar todas as minhas ordenanças. Batizando-os e ensinando-os. Não está dizendo ali ensina e batiza, mas batizando e ensinando-os. Pergunto para você, na escola de Deus, porque a palavra discípulo, mefetai, quer dizer aluno. Na escola de Deus tem criança? Para entrar no cristianismo só existe um ritual: o batismo. Você que está me ouvindo, você não tem escapatória. Quando você entende que só o batismo pode ingressar uma criança na igreja visível, você não tem como escapar disso.